Então, agora, esse vídeo vai ser para as atividades de artes. Então, eu separei, antes da atividade de artes, eu vou falar de matemática, então. Matemática, nós paramos no número 10, alguns fizeram até o 10, algumas crianças faltaram, né? Eu coloquei faltou, mas podem ser feitas atividades que está com faltou, certo? E eu coloquei a partir do número 11, né, a quantidade 11, contar. Uma coisa importante que eu não tinha colocado, que eu não tinha passado para vocês, assim, eu estou ensinando eles contarem riscando. O vento tem um campo de visão muito aguçado, então ele consegue rapidinho, só olhar assim ele já consegue. Mas futuramente, né, essas quantidades vão aumentar, né, vai ficar mais próximos, vão ficar mais juntos os desenhos e as figuras, daí então seria bem interessante se ele se habituasse a contar riscando, né, principalmente porque nós vamos começar com adição, subtração, ainda no Jardim 3, então na hora de fazer os cálculos, que a gente faz tudo com ilustrações, né? Se ele riscando, vai ficar mais fácil. Se a gente conseguir introduzir esse hábito, vai ajudá-lo futuramente, né? Nas próximas atividades, certo? Então vai contar, risca lá, tantos. Aí não tem como errar. As atividades são todas coloridas, como vocês vão poder ver no caderno, a gente gosta de colorir tudo sempre bem coloridinho, né? Então, daí fica a critério de vocês, se quiserem incentivar, eu sempre incentivo, que é uma forma de caprichar, de ficar mais bonito, certo? A história, então, no caderno de artes nós trabalhamos as datas comemorativas, nós trabalhamos atividades livres, atividades de artes, coisas que chamam a atenção, coisas para dar uma desestressada, uma coisa que é uma criação deles, tudo, né, dirigido, claro, mas eles podem usar muito da criatividade deles. Então, eu coloquei artes, Páscoa e Índio, como nós trabalhamos as datas comemorativas. Então, na Páscoa, eu vou contar uma historinha, que seria o que eu faria na escola, né? E daí tem atividade. A história é a seguinte: é um coelhinho, bem dos olhos vermelhos, um coelhinho pequenininho. E um dia ele viu uma coisa muito triste. Ele viu que um homem morreu. E era uma coisa muito triste. Ele viu pessoas muito tristes, muita gente triste. Ele ficou pensando, saiu dali tentando imaginar alguma coisa que ele pudesse fazer para alegrar essas pessoas, para que essas pessoas voltassem a sorrir, voltassem a ser alegres. E pensou, e nisso passaram-se os anos e mais anos. Passaram muitos anos e o coelhinho de olhos vermelhos ficou bem velhinho. E ficou bem velhinho e ainda pensando numa maneira para alegrar as pessoas, que tinha muita gente triste, né? Passou todos esses anos e as pessoas não se alegraram e tinha muita gente triste. Ele ficou pensando, ele falou, agora eu estou velhinho, eu já não posso mais fazer nada, né? Porque os velhinhos são mais limitados, tem muitas coisas que eles não conseguem mais fazer, né? Já não conseguem pular, correr, não podem comer qualquer coisa, já muita coisa dificulta. E o coelhinho, então, pensou assim, eu vou escrever a minha ideia e vou guardar que um dia alguém vai achar e vai poder fazer isso acontecer. Ele pegou um papel, escreveu uma carta e guardou. Enterrou, escondeu, bem escondido. E sendo assim, passaram-se uns dias, o coelhinho morreu. Os animais da floresta todos vieram se despedir dele porque ele era muito querido, todos amavam esse coelhinho. Aí passou muito tempo. Um dia, outro coelhinho pequenininho, brincando pela floresta, achou atrás de uma árvore um baú.
Quando ele achou esse baú, ele ficou muito nervoso, muito agitado, correu para casa. Porque quando a gente encontra alguma coisa que a gente não sabe o que é, a gente não pode mexer. A gente tem que chamar o papai, a mamãe ou um adulto que esteja por perto. Depende do lugar que você esteja, tem que chamar alguém adulto para ver. Não pode pôr a mão, né? No que a gente não conhece. Ele correu para casa e contou para os pais. Os pais foram com ele até a árvore. E atrás da árvore eles encontraram um baúzinho. O papai já foi todo, como ele era o pai da família, o responsável, não, foi lá e abriu o baúzinho. Não havia nada dentro do baú. Ele olhou, de repente, lá num cantinho embaixo, bem no cantinho do fundo, ele achou um papelzinho dobrado. A mamãe abriu o papel e leu, e era o desejo do coelhinho. E lá ele falava que então ele viu um homem ser crucificado, ele viu um homem apanhar, bateram nesse homem, botaram uma coroa diferente na cabeça dele e esse homem morreu. E muitas pessoas que estavam por ali estavam chorando muito triste e que ele gostaria muito de fazer alguma coisa para alegrar essas pessoas. Então, quem sabe essa pessoa que estivesse lendo aquela carta acharia uma maneira de alegrar as pessoas e fazer o que era bom. E essa época era bem a época que o homem tinha falecido. Então o coelhinho olhou para os lados e era todo mundo comendo chocolate, coelhinho da Páscoa e chocolate, bala e presenteando e trocando ovos. Ele ficou pensando em tudo aquilo da carta, foi correndo para casa, juntou um monte de materiais e fez um cartaz. E nesse cartaz estava escrito: coelhos não botam ovos. Coelhos não fazem ovos de chocolate. Quem bota ovos é a galinha. E fez esse cartaz lá na floresta. Daí, perto de onde ele estava, tinha um banco de praça. Ele ficou cansado de fazer esse cartaz, deitou para descansar um pouquinho. Ele deitou e dormiu. E passando por ali, uma menina muito linda, de dentes muito brancos, viu o cartaz dele. A menina começou a dar risada e gargalhadas, muitas gargalhadas. E com as gargalhadas ela acordou o coelhinho. O coelhinho olhou para ela e falou: do que você está rindo? Eu não vejo graça. Você sabia que um homem foi morto? Foi posto uma coroa na cabeça dele, uma coroa diferente. Pessoas batiam nele e ele morreu, e pessoas ficaram tristes. E essa época, em vez das pessoas pensarem em alguma coisa boa, ficam falando em chocolate, que o coelho dá ovos de chocolate. Mas coelho não faz ovos, coelho não bota ovos. Daí a menina ria e falava: claro que coelhos não botam ovos, não botam ovos, e nem a galinha bota ovos de chocolate. O que acontece é que os ovos representam vida, vida nova. Essa pessoa que morreu, ela ressuscitou, então ela teve uma vida nova, e dentro dos ovos tem vida nova. Tem pintinhos, tem galinhas, pintinhos, jacarezinhos, tem corujinhas, tem tartaruguinhas, né? E o ovo representa a vida nova. E o coelho é a reprodução, é muitas vidas. Coelho, quando reproduz, ele tem muitos filhotinhos. E era essa a mensagem. A questão do ovo de Páscoa não é que o coelho bote os ovos, né? O coelho representa muitas vidas e o ovo uma vida nova. A menina explicou para ele. Aí ele foi entender o espírito, então. E eu digo então que para mim existe o coelhinho da Páscoa, porque é o espírito da Páscoa, que em cada ovo que a gente oferece, em cada bombom, em cada chocolate, a gente coloca um carinho, a gente coloca amor, porque nós só vamos presentear quem a gente gosta, quem a gente ama.
A gente não vai dar presente para uma pessoa que nos trata mal, que não são legais com a gente, né? A gente só vai procurar as pessoas boas e as pessoas legais, né? Para presentear. Então, esse é o espírito da Páscoa. Então, eu digo, eu acredito no coelhinho, porque o coelhinho traz muito amor e dentro do ovo está a vida. E a vida é o quê? São sentimentos bons, carinhos que você tem pelas pessoas, o amor, a atenção, né, a obediência. É isso. Então, no caderno de você, lá no caderninho, tem as partes de um coelhinho. Você vai pegar essas partes e você vai montar o seu coelhinho, né? Eu montei o meu. Então, eu fiz um rosa aqui dentro da orelha, que é para a dobrinha da orelha. Eu pintei os olhinhos, colei o nariz e o dentinho, fiz os bigodes também. Também fiz um contorninho, ó, bem de perto. Deixa eu ver se dá para ver. Aqui, ó. Né? E assim, você vai usar a sua criatividade, você vai montar o seu coelho como você quiser. Você vai desenhar os olhos, né, a bolinha dos olhos, como deve ser. E vai desenhar os bigodes também. Coelho tem os bigodes, certo? Vai enfeitar bastante. Em volta do coelho, você vai desenhar o que você ganhou na Páscoa. O que é dado na Páscoa. Você pode desenhar a cenoura, que o coelho gosta de cenoura. Você pode desenhar a toca do coelho. Você pode desenhar o ninho do coelho. Você pode desenhar uma cesta de ovos. O que você quiser em volta do coelhinho, certo? Então é assim. Agora eu vou falar do índio. No dia do índio, todo dia 19 de abril é dia do índio. Quem decretou essa data foi o presidente Getúlio Vargas. E ele fez isso de acordo com as lideranças indígenas, que foram eles que escolheram a data, né? Então, quando chegaram os europeus aqui no Brasil, os povos de outros lugares, eles encontraram os índios. Então, eles chamaram de selvagens. Só que não é bem assim. Eles não são os selvagens, né? Porque eles respeitam a natureza, eles respeitam os animais, tudo da natureza, né? E não, eles caçam para sobreviver. Eles não caçam para botar a cabeça dos animais como troféus nas salas das casas deles, né? Para tirar fotos, pega aquele peixe enorme, tira foto, daí joga lá, não come. Não gosto de peixe, mas eu gosto de pescar, né? Eles não matam a baleia para tirar o óleo da baleia, porque é muito bom, porque é muito lucrativo, e depois não usam a baleia. Não. Os índios caçam, pescam e só extraem da natureza o que eles vão consumir, né? Não vão pegar nada além disso. Então, temos que mais é que respeitar. Se nós fôssemos mais parecidos com os índios, nós não teríamos tantos problemas hoje de saúde, poluição no planeta, aquecimento global, tantas coisas ruins que acontecem, tantas doenças, né, que acontecem porque nós maltratamos o nosso planeta, nós não sabemos usar. Não sabemos usar água, não sabemos usar produtos químicos, não sabemos usar nada, né? Nós só queremos mais. A gente tem uma casa, queremos uma casa maior, a gente tem um carro bom, a gente quer um carro mais novo, né? E os indígenas não têm isso, eles não têm essas coisas de aquisição, de que quero mais, né? Não, eles se conformam com o que eles têm, eles querem só o que é necessário para a sobrevivência deles. E eles não maltratam a natureza, o que é mais importante, né? Quando os europeus chegaram aqui, até tomar banho eles aprenderam com os índios, porque os índios tomavam banho todo dia e eles não, né? Eles usavam perfumes, porque na Europa é muito frio e daí não tomavam tantos banhos que nem os índios. Eles foram convivendo aqui com os indígenas e aprenderam. Então, quando chamavam eles de selvagens, na verdade não eram eles os selvagens, né? Eles eram as pessoas mais organizadas que tinha da época, né? E que mais valorizava a natureza e cuidava de tudo, certo? Então nós temos que reverenciar os índios e tentar imitá-los também. Em muitas ocasiões nós temos mais é que imitá-los, porque eles sim sabem cuidar do nosso planeta.
né? Respeitar, certo? Então, na página do índio vai estar o recorte para montar uma carinha de índio. Então, você vai colar, olha lá, certo? Lembrando bem que a parte reta do recorte é para cima da cabeça, onde vai o cabelo, né? E a parte redondinha é para baixo, é o queixo. Você vai fazer os olhos, o nariz, a boca, as pinturas do índio, porque o índio gosta de ser colorido. A peninha e essa faixa da cabeça, eu enfeitei também, ó. Não sei se dá para ver aqui. Aí, eu enfeitei com sol, com raio, porque eles, né, eles acreditam que tudo tem espírito. Eles fazem a dança para chuva, dança para o sol, dança para a colheita. Eles trabalham com música, com história. O conhecimento dos índios é passado dos mais velhos para os mais novos. Então, os avós ensinam os netinhos o que fazer, né? Eles não vão para a escola. Eles são educados dentro da aldeia, na cultura deles, com o conhecimento deles, né? E são os mais velhos que ensinam os mais novos, né? Os mais velhos são muito respeitados nas aldeias indígenas, o que a gente não vê acontecer agora, né? Fica velho, é descartável, porque não dá para fazer nada, né? E não é verdade, né? Tem muito conhecimento. Então, você vai fazer isso, você vai montar o seu índio, desenhar os olhos, o nariz, a boca, vai fazer as pinturas indígenas e em volta do índio, na página do caderno, você vai poder desenhar os utensílios dele. A oca. A oca é a cabana, né? A barraca, tipo uma barraca que o índio mora. É a fogueira que ele usa para esquentar a água, para fazer a comida. Ele dorme em redes, ele usa o barco para pescar. Pescar só o que ele for comer, não para estragar, só o que for usar. E então ele usa arco, flecha, lanças, tudo que você souber que o índio usa, você pode desenhar. Pode colar também, mas se quiser desenhar, pode desenhar, tá bom? E essas são as atividades. As próximas atividades daí vão vir como o Dia das Mães, Tiradentes, outras datas comemorativas, certo? Muito bem, então. Até a semana que vem.